Olá, meu nome é Alexandre Schmitz, eu sou professor de Física da rede de ensino Apogeu. Bom, na aula de hoje nós vamos fazer um estudo detalhado sobre espelhos esféricos. Em particular, eu vou falar do estudo analítico dos espelhos esféricos, que é um assunto muito importante aí para as turmas IME e ITA. Bom, o estudo analítico dos espelhos esféricos, ele é feito tomando como base um sistema de referência, um referencial que nós chamamos de referencial de Gauss. Como é que funciona isso? Bom, o referencial de Gauss consiste em nós escrevermos um sistema de eixos cartesianos, colocando a origem do sistema coincidindo aqui com o vértice do espelho esférico. Então nós vamos ter aqui o seguinte, um sistema de eixos cartesianos, eixo Y, eixo X. A origem desse sistema coincide exatamente com o vértice do espelho. Bom, um detalhe importante aqui é o seguinte: o eixo X ele deve estar orientado sempre no sentido contrário ao da luz incidente no espelho, Se o espelho aqui, um espelho côncavo, tem sua parte refletora apontando para a esquerda, a luz está incidindo na parte refletora do espelho, naturalmente eu tenho que orientar o eixo X exatamente no sentido contrário ao da luz incidente. Bom, em relação a esse espelho, esta região que está aqui à frente, nós chamamos de zona real. A região que está abaixo aqui da origem, atrás do espelho côncavo, é a zona virtual. Bom, nós já definimos, em aulas anteriores, o foco, o centro do espelho. Bom, em relação a esse referencial, nós vamos trabalhar com os seguintes elementos. Bom, se eu coloco um objeto, se eu colocar aqui um objeto, por exemplo, depois do centro do espelho, um objeto de altura O, nós sabemos que a imagem, pelo estudo geométrico, a imagem se forma entre C e F. Digamos que a imagem se formou por aqui. Bom, a distância do foco até o espelho, essa é a nossa distância focal. A distância do objeto ao espelho, nós estamos denominando de P. A distância da imagem ao espelho é o nosso P', posição da imagem. Bom, em relação ao referencial de Gauss, observe que P nós estamos chamando de abscissa do objeto e o P' é a abscissa da imagem. O é a ordenada que te dá a altura daqui do objeto e é a ordenada que te dá a imagem. Então nós podemos analisar todos os sinais de P', F, O e I em relação a esse plano cartesiano, ok? Bom, no referencial de Gauss, nós vamos ter basicamente duas equações, tá? Duas equações importantes aqui. Bom, a primeira equação é a chamada equação dos pontos conjugados de Gauss, tá? Não é difícil demonstrar essa equação, em que 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Onde F, pode ser positivo ou negativo, em relação ao referencial de Gauss, como aqui, para o espelho côncavo, F é positivo, o foco é real. Para o espelho convexo, o F vai ser negativo, o foco é virtual. Para objetos reais, como é o caso aqui, o P é positivo, Podemos até ter objetos virtuais, o P negativo.
para imagem real, P' positiva, imagem virtual, P' negativa. Quer dizer, de um modo geral, se o elemento é real, você vai trabalhar com o positivo. Se o elemento é virtual, a gente vai considerar o negativo, ok? Bom, uma segunda equação é a equação que te dá o aumento linear transversal da imagem. Quer dizer, essa equação te dá a relação entre o tamanho da imagem para o tamanho do objeto. Então vamos dar uma olhadinha nisso. Bom, nós vamos ter aqui o seguinte. Vamos supor um espelho esférico qualquer, côncavo ou convexo. Né? Vamos imaginar que esse espelho aqui assim, tá? Um espelho côncavo. Já imagina aqui o nosso referencial, né? O referencial de Gauss. Não precisa ficar representando esse referencial na figura. Tá? Tem aqui o vértice, o foco e o centro. Tá? Bom, suponha um objeto real colocado aqui diante do espelho. Eu vou fazer uso de um dos 4 raios notáveis. Vou considerar, por exemplo, o raio de luz que sai do objeto e incide aqui, ó, no vértice. Vamos dizer que o ângulo de incidência aqui é alfa, né? Nós sabemos que esse raio reflete no espelho simetricamente aqui, ó, em relação ao eixo principal, né? O ângulo de incidência é igual ao de reflexão. A imagem do objeto vai se formar por aqui, ó. Aqui nós vamos ter a imagem. Né? Bom, é fácil de você notar que eu tenho aqui um triângulo, né, retângulo, e esse triângulo retângulo aqui embaixo, ângulo de 90, ângulo de 90, o ângulo alfa, ou seja, esse ângulo aqui necessariamente é igual ao de cá, de tal maneira que os dois triângulos ali são triângulos semelhantes. Bom, se são triângulos semelhantes, eu posso escrever, por exemplo, que I está para O, com o detalhe de que, como a imagem aqui está invertida, naquele referencial de Gauss, ela fica negativa. Menos I está para O. Assim como P, a base desse triângulo, está para, ou melhor dizendo, P', a base do menor, está para a base do maior. P' está para P. Bom, então eu tenho que I sobre O é menos P' sobre P. A razão I sobre O, essa razão é que é chamada aqui de aumento linear transversal da imagem. Então nós escrevemos que A é igual a menos P' sobre P. Então nós temos aqui uma equação que nos dá o chamado aumento linear transversal da imagem em função da posição P do objeto e a posição P' da imagem. Bom, é bom notar nessa equação o sinal, né, de P, né, em relação a A. Bom, o sinal menos aqui na fórmula do aumento nos diz o seguinte, que quando a imagem é real, ela também vai ser invertida. Quando a imagem é virtual, ela vai estar direita. Observe que quando eu tenho imagem, né? Olha lá, vamos chamar aqui assim, ó, imagem I, se é real ou se a imagem é virtual. Bom, quando a imagem é real, o P é positivo, como você pode notar aqui, né? Uma imagem real, o P', aliás, o P' é positivo. Na imagem virtual, o P' é negativo. A imagem virtual seria desse lado que está aqui. Ó. Então, observe o seguinte, ó.
Se o P' é positivo, o A é negativo. A negativo significa que o sinal da imagem, né, o sinal de I é contrário ao de O. Ou seja, quando a imagem é real, ela necessariamente vai estar invertida. Né? Quando a imagem é virtual, P' negativo, negativo com negativo vai me dar um A positivo. Quando a imagem, portanto, é virtual, A é positivo, quer dizer que o sinal de I coincide com o sinal de O, ou seja, você tem uma imagem virtual direita. Então, toda a imagem real invertida, toda a imagem virtual direita. A gente consegue analisar no referencial de Gauss, utilizando a equação do aumento linear da imagem. Bom, nós podemos escrever também essa equação, o A, em função, na verdade, apenas da distância focal do espelho, que em geral é conhecida, e em função de P, posição do objeto. Olha só, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou combinar a equação de Gauss com a equação do aumento. Aí nós vamos ter o seguinte, ó, vamos no passo a passo aqui, ó. Veja bem. 1 sobre F igual 1 sobre P mais 1 sobre P'. Bom, eu posso tirar o mínimo aqui e escrever isso dizendo que F, ou melhor, vamos isolar primeiro o valor de P'. Eu posso escrever que 1 sobre P' é igual a 1 sobre F menos 1 sobre P. Tirando o mínimo, eu posso então isolar P' dizendo que P' é igual a F vezes P dividido por P menos F. Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por menos 1. Aí eu tenho que menos P' é igual a F vezes P, dividido aí fica F menos P. Se eu passar o P' para o primeiro membro, nós vamos ter que menos P' sobre P é igual a F dividido por F menos P. Bom, mas nós sabemos que menos P' sobre P é o nosso aumento da imagem, que vai ser F sobre F menos P. Então, nós temos aqui uma relação importante entre o aumento linear da imagem, a distância focal e a posição do objeto. Em geral, no problema, você conhece o espelho, geralmente ele te dá o raio de curvatura desse espelho, né? Lembrando que a distância focal é a metade do raio do espelho, a posição que o objeto vai estar em relação a ele, e você determina o aumento apenas em função disso. Ou seja, então nós podemos escrever agora de uma maneira geral que o aumento A, o aumento linear da imagem A, pode ser escrito como sendo I sobre O menos P' sobre P, ou F dividido por F menos P. Nós temos aí, então, essas relações que me permitem determinar esse aumento linear da imagem. Então, olha só, para o estudo analítico dos espelhos, nós temos a equação de Gauss, a equação do aumento linear transversal. Porque o objetivo é, em geral, você caracterizar a imagem. Caracterizar a imagem significa dizer qual o tamanho dela e qual a posição dela em relação ao espelho. Bom, existe aqui uma equação, além dessas duas que já foram mencionadas, existe uma equação que é importante aqui pra gente, né, pra galera aí que vai fazer IN e ITA, que é uma equação que foi escrita por Newton. É conhecido como equação de Newton para os espelhos esféricos. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Equação de Newton. Equação de Newton.
Essa é um recurso a mais que nós vamos ter para poder escrever os espelhos esféricos. Bom, a equação de Newton faz o seguinte, ó. Se você tem lá um espelho côncavo ou convexo, o que ele faz, na verdade, é deslocar o plano cartesiano, né, o sistema de eixo XY, que no referencial de Gauss estava centrado aqui no vértice do espelho. Newton coloca o plano cartesiano aqui assim. Aqui vai ser o seu eixo Y e aqui é o nosso eixo X. Eu vou deslocar o plano XY para o foco ao invés de deixá-lo no vértice. E o que se faz em geral é o seguinte, ó. Se eu tenho aqui um objeto O, a imagem vai se formar aqui assim. Ao invés da gente trabalhar com as distâncias, né, com a distância que o objeto está do espelho ou a distância que o objeto está da imagem, nós vamos trabalhar com o XO, que é a abscissa do objeto em relação ao plano cartesiano. XOY, que está no foco, e aqui nós vamos chamar de XI. Lembrando, né, que essa distância que está aqui, ó, é a própria distância, ó. Essa é a própria distância focal. Bom, então nós obtemos a equação de Newton de uma maneira bastante simples, que é o seguinte, para a gente escrever a equação de Newton, você vai partir da equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', inclusive isso é um bom exercício, tá? E o que nós vamos fazer é substituir no lugar de P e P', nós vamos dizer que o P, que é a distância que o objeto está do vértice do espelho, o P é XO mais F. Enquanto que o P', distância da imagem ao vértice do espelho, o P' é o XI mais F. XO mais F, XI mais F. Se nós substituirmos na equação de Gauss, ó, 1 sobre F igual a 1 sobre P, XO mais F, mais 1 sobre P', que é o XI mais F. Bom, trabalhando essa equação, observe que nessa equação só vai aparecer XO, XI e F. Desenvolvendo, né, tira o mínimo, nós vamos obter que XO vezes XI é igual a F ao quadrado. Essa é a famosa equação de Newton para os espelhos esféricos. Essa equação, ela, inclusive, ela está casada perfeitamente com aquele estudo geométrico da imagem. Porque, olha só, para que o produto XO/XI seja igual a F ao quadrado, naturalmente, significa, né, que XO vezes XI é necessariamente um número positivo. Para ser um número positivo, significa que eles têm que ter o mesmo sinal, os dois positivos ou os dois negativos. Ter o mesmo sinal aqui, tomando esse plano de referência, significa que o objeto e a imagem vão estar sempre do mesmo lado, tá? Sempre do mesmo lado em relação ao plano focal, ao plano que passa aqui pelo foco. Observe que aqui o XO e o XI são positivos. Quando o objeto, por exemplo, estiver desse lado, quando o objeto está aqui, né, entre o foco e o vértice, nós já vimos que a imagem está aqui, ó. A imagem é virtual, direita e maior. De lado, de fato, aqui o XO e o XI são negativos. Nessa situação, XO e XI são positivos, tem o mesmo sinal. Nunca vai acontecer do objeto estar desse lado, por exemplo, em relação ao foco, e a imagem está do lado contrário do foco. Objeto e imagem sempre posicionado do mesmo lado em relação ao plano focal. Ok, gente? Bom, então isso daí é um pouquinho aí do nosso estudo analítico dos espelhos esféricos, tá? Para a galera aí que for fazer IME e ITA, tá? Tem que dar uma olhadinha legal nisso daí, pegar as questões, tentar aplicar esses recursos, tá? Tomem essa equação como sendo um bom recurso, procurem aplicar
essa equação dos problemas e também aplicar essa equação do aumento, que também é bastante interessante, né? A igual a F sobre F menos P, tá? Uma equação bastante interessante aí para os espelhos esféricos. Ok, gente? Eu vou lançar também uma lista de exercícios só com questões de estudo analítico aí dos espelhos, também casado aí com o estudo geométrico, ok, gente? Valeu, bons estudos e até mais!